Sim, apenas 12 cores. Bom, é tudo que vamos estar utilizando no vídeo de hoje para estarmos colorindo vários tons de pele com vocês, tá bom? Vou estar mostrando para vocês o processo completo de como que eu faço isso, qual é a lógica por trás e como é muito mais simples do que parece, tá? E fala galera, voltando aqui com mais um vídeo pra vocês, que vos fala aqui é o Paulo Júnior. E como prometido, no vídeo de hoje vou estar mostrando pra vocês o processo completo que eu faço, tá? Pra estar colorindo com poucas cores e qual é a lógica por trás. Qual que é o meu conhecimento, né, pra estar conseguindo misturar essas cores e estar chegando em tons de pele, tá bom? E muitas pessoas acham que não é possível, porque não tem cores importantes, né, como bordeaux, canela, salmão, areia, o sépia, tá? Entre várias outras, né, que são os queridinhos aí pra estar colorindo em tons de pele. Mas vou estar mostrando para vocês que sim, é possível chegar em tons muito semelhantes que você utiliza essas cores, mesmo com poucas cores como essas, né, da caixinha de 12 cores, tá bom? Temos agora todas as cores aqui em mãos, tá bom? Vamos estar selecionando aqui as cores que vamos estar utilizando durante o tutorial, tá? Começando aqui pelo preto, tá? Pelo marrom. Também vamos estar selecionando aqui o azul cobalto. Vamos estar utilizando aqui também o carmim. Vamos estar utilizando também o vermelho, vamos estar utilizando o laranja, vamos estar utilizando o verde, vamos estar utilizando o rosa claro, também vamos estar utilizando o rosa chiclete e por fim, não menos importante, também vamos estar utilizando o amarelo, tá? Temos aqui as 10 cores que vamos estar utilizando durante o tutorial e temos aqui essas duas cores, que é o verde claro e o azul, que não vamos estar utilizando, tá? Temos aqui agora nossas 10 cores. Dessas 10 cores eu vou estar selecionando elas em 3 categorias, ali em cores quentes, cores frias e cores neutras, tá? Primeiro vamos estar selecionando aqui as cores quentes, tá bom? E no caso é o laranja, o vermelho e por fim o amarelo. Temos as cores frias, que é o rosa chiclete, o rosa claro, o verde, o carmim e também o azul cobalto. E por fim sobrou o preto e o marrom, que são duas cores consideradas cores neutras, tá? Não vou estar entrando muito a fundo sobre o círculo cromático nesse vídeo, tá? Só saiba que é interessante você ter consciência que essas são as cores quentes, essas são as cores frias e essas são as cores neutras, tá? As cores quentes são cores que têm mais contraste, ou seja, são cores que têm cores mais vibrantes, consequentemente são cores que são interessantes para trabalhar áreas com muita saturação no desenho, ou áreas que têm alguns pontos de luz mais intensos, tá? Temos as cores frias, que são cores interessantes ali para estar ajudando a chegar a alguns tons de pele em específico, tá? Onde em muitos casos tem a influência do azul e a influência do verde durante essas camadas e a gente muitas vezes não consegue perceber a olho nu, tá? Mas se a gente observar muito atentamente ao tom de pele no geral, em muitos casos essas cores vão estar se aplicando durante as camadas. Se você utilizar em predominância as cores mais quentes, consequentemente o seu desenho vai ficar com uma pintura muito estourada. Então é interessante ter um pouco da influência de algumas dessas cores mais frias durante as camadas, para estar justamente dando um equilíbrio entre o quente e o frio, tá? Por fim temos o marrom e o preto, que são cores neutras, como o próprio já diz, são cores neutras, o que vai te possibilitar ali tá iniciando as camadas na maioria das vezes, tá? Que são cores ali que não vai interferir entre deixar ali a pintura mais quente ou mais fria. São cores interessantes para tá adicionando, para tá fazendo ali a primeira leitura dos pontos de luz e dos pontos de sombra durante a sua pintura, tá? Vou estar utilizando aqui essa folha, tá? Para quem tiver curiosidade de qual folha que eu estou utilizando, vai estar aparecendo aí na tela agora, tá bom? E agora eu vou estar dando aqui alguns exemplos, tá? De mistura de cores que vocês podem estar fazendo para estar chegando em determinados tons, tá? Primeiramente, vou estar fazendo um tom de pele mais escuro. E lembrando, que as cores que vou estar utilizando aqui é apenas uma base, tá? E pode variar muito, tá? Dependendo da sua referência que você está utilizando. Tanto como a interferência de luz ou pontos de sombra, tá? Tendo isso em consciência, vamos estar começando aqui com o preto. Vou estar aqui fazendo aqui a primeira demonstração. Prontinho, né? Terminando aqui a primeira exemplo para vocês, tá? Está aqui as cores que eu utilizei, tá bom? Vou até estar fazendo aqui do lado que precisa ver quais influências de cores é que tem. Então foi basicamente essas cores que eu utilizei, né? Para quem lembra, lá no início eu falei que os tons neutros, né,
são tons ali interessantes para fazer a base. Os tons mais frios são tons mais interessantes para estar ajudando a chegar em alguns tons de pele. E também é excelente para estar ali mantendo um equilíbrio, né, com os tons mais quentes para não saturar demais a pintura, tá? Eu utilizei ali o tom de vermelho e o tom de laranja justamente para aumentar a saturação, né, na pele, tá? Para não ficar muito apagado. Tanto que se você tentar essa mistura tirando o verde, vai ficar muito estourado. E se você tentar essa mistura justamente ali tirando os tons mais quentes, né, vai ficar uma pintura muito fria e estranha, né, porque apenas o preto, o marrom e o verde não ia ser uma combinação tão legal. Então percebe como que cada cor tem uma influência no resultado final, e é justamente isso que eu quero trazer para vocês. Não é apenas pegar as cores lá e jogar, você tem que entender como cada cor influencia, né, diretamente ali na tonalidade de pele que você quer chegar. Novamente eu repito, isso aqui é um exemplo, tá? Não leve isso aqui como uma regra. Você pode estar trocando algumas dessas cores ou estar adicionando mais cores, tá bom? Para estar chegando em outros tons de pele semelhantes a esse, tá bom? Um detalhe também sobre essa cor aqui é que você pode estar escurecendo ou clareando mais ela, justamente controlando a intensidade do preto e do marrom que você vai aplicar aqui, tá? Hoje dessa vez eu vou começar já utilizando o marrom, não vou estar utilizando o preto, tá bom? E daqui a pouquinho eu volto, tá bom? Vou estar fazendo aqui todas as camadas e daqui a pouquinho eu volto para estar explicando para vocês a lógica por trás, tá? Tendo terminado aqui o nosso segundo exemplo, tá bom? Como vocês podem ver agora, nós temos um tom de pele um pouco mais claro, tá? Puxado ali para o moreno um pouquinho mais claro, tá bom? Vou estar mostrando aqui agora para vocês as cores que eu utilizei, né? Agora eu vou dar uma breve explicação aqui do porquê essas cores, tá? E como elas influenciaram no resultado final. De antemão eu tenho que falar para vocês que a cor mais importante aqui foi o azul cobalto, tá bom? Porque caso eu tivesse utilizado essa seleção de cores aqui sem o azul cobalto, ficaria um tom semelhante a esse, porém ele ficaria mais estourado, tá? Na questão da saturação. Em alguns casos isso pode até ser interessante, mas quando você quer ali um tom de pele mais neutro, sem ter tanta influência, né, de luz ou de sombra, o tom de pele neutro, até agora nos dois exemplos, tá? Nesse caso aqui foi proporcionado pelo azul. Pode ver que dessa vez eu utilizei uma tonalidade neutra, 3 tonalidades frias e 2 tonalidades quentes, tá? Observando e atentamente, né, que eu utilizei o rosa claro para estar mesclando todas as camadas, tá bom? Caso não tivesse o azul aqui, rosa chiclete e o rosa claro, não teria cor suficiente para estar equilibrando os tons de laranja e de vermelho, tá? Que consequentemente iria estourar um pouco mais a cor, tá? Lembrando que em algumas situações onde tem um tom de pele mais quente, ali sendo influenciado pela luz, o tom de azul não vai ser tão interessante, tá? Então lembre que eu estou fazendo tons de pele neutros, bom? Tenha isso em mente, sem a influência de sombra ou de luz, é apenas como se eu pegasse um conta-gotas e clicasse ali em um ponto da pele e chegasse nesse tom, sem influência de sombras ou influência de luz. Agora vamos para o nosso último exemplo, onde vou estar fazendo um tom de pele um pouco mais claro. Vou estar dando início, tá bom? Com o carmim, né? Ali o vermelho violeta, tá? E daqui a pouquinho eu volto com vocês, tá bom? Assim que tiver finalizado. Então nós tivemos basicamente essa influência de cores aqui nesse tom de pele. Volto a ressaltar com vocês que esse é um tom de pele neutro, sem influência de luz ou de sombra, tá? No caso você consegue uma cor mais sólida, tá bom? E vamos agora estar dando uma explicação breve sobre as cores que eu utilizei, tá? Lembrando, eu utilizei o carmim e o azul principalmente para criar uma base sólida, tá? Porque caso não tivesse essas duas cores aqui, iria ficar uma pintura muito clara, tá? Mais do que o natural, né? E ao mesmo tempo iria ter uma influência muito forte do vermelho e do amarelo, o que consequentemente ia deixar uma pintura mais estourada, tá? Que não era o nosso objetivo aqui. O que nós queremos estar mostrando aqui é um tom de pele mais
neutro, tá? Sem tanta influência de luz ou de sombra, sem grande saturação e também não muito apagado. Por isso a influência dessas duas cores nesse tom aqui, tá? No mais, eu utilizei o rosa ali, ajudando a chegar um pouco mais no tom que eu gostaria, né? Que é um tom ali um pouquinho mais ali rosado, tá? Utilizei ali o vermelho e o amarelo para estar trazendo ali um pouquinho mais ali de saturação, né? Ali a cor, para não ficar algo muito apagado, né? Muito sem vida. Principalmente ali o vermelho. O amarelo foi para dar uma equilibrada, né? Porque apenas o vermelho ainda iria ficar muito apagado a cor, por isso o amarelo para deixar um pouco mais vivo, tá? Então o amarelo nesse caso aqui foi interessante estar utilizando. Não utilizei o laranja se fosse utilizado aqui, ele deixa um pouquinho mais saturado, por isso eu optei por utilizar o amarelo no lugar do laranja, tá? E por fim eu utilizei o rosa claro para estar mesclando tudo, né? Como eu falei para vocês, o rosa claro é uma cor muito importante durante a pintura de pele, tá? Então foi isso, tá bom? Vocês podem ver que no decorrer aqui eu utilizei todas as exatas 10 cores, tá? Lembrando, isso não é uma regra, tá? Você pode sim estar variando aqui a ordem das cores que eu utilizei. Pode testar aí na sua casa com outras cores semelhantes, tá? Ou até misturar essas cores aqui entre si, né? E ver se você descobre outros tons de pele, tá? Lembrando, se você quer escurecer mais o tom de pele, predomine a cor base que você utilizou. Mas no caso de um tom de pele mais claro, não é muito interessante você escurecer muito, né? A não ser que seja uma sombra muito forte, tá? Então fique atento a isso, tá? Então foi basicamente isso pro vídeo de hoje, tá bom? Eu trouxe aqui uma explicação breve da teoria das cores. E como não é apenas selecionar as cores e jogar lá e pegar o resultado, vocês veem que tem toda uma lógica por trás disso, né? Cada cor é muito importante, né? Cada cor tem um papel muito importante durante a pintura, né? Cada cor ali, ela influencia em deixar a pintura mais clara, a pintura mais escura, a pintura com mais saturação, fica uma pintura mais fria. No caso aqui eu trabalhei com 3 tons neutros. Eu poderia querer saturar mais? Poderia. Nesse caso eu irei priorizar os tons mais quentes. Como eu quis uma pintura mais neutra, eu priorizei os tons mais frios, tá? Porém, caso você quisesse saturar um pouquinho mais a pintura, era só pressionar um pouquinho mais ali do vermelho, ali do laranja, adicionar também um pouco de amarelo ali durante as camadas, iria saturar um pouco mais aquela cor, tá bom? E obviamente, né, não tem influência de luz ou de sombra durante essas camadas. Entende como que tudo isso, existe toda uma... Sabe, existe toda uma lógica por trás de misturar as cores durante a pintura. Não é apenas pegar, ver tutorial, mistura isso e você vai chegar nisso e ponto, vai ser feliz. Não, não é bem assim, galera. Tem toda uma lógica por trás, tem todo um estudo, né, das cores por trás, que elas misturadas entre elas, né, vão chegar em determinados tons. Esse foi exemplos bem simplórios, tá? Você pode fazer uma gama muito maior de cores utilizando essas 10 cores aqui, mas acho que para o vídeo já está mais do que o suficiente para estar mostrando ali um exemplo para vocês. Poderia sim adicionar um tom mais clarinho aqui. Nesse caso eu iria ali talvez começar com a base do vermelho, depois um pouco de amarelo, um pouquinho ali talvez ali do azul, com um pouquinho do laranja, se eu quiser saturar um pouco mais, ou já iria diretamente para o rosa claro. Já iria deixar um tom ali um pouquinho mais claro, né? Aquelas peles bem clarinhas, sabe? Você já iria estar priorizando esses tons. Mas, enfim, eu acho que já deu para vocês entenderem, né? Esse vídeo foi mais uma introdução, né? Uma explicação ali bem resumida da teoria das cores e como misturar as cores ali para chegar em determinados tons, tá? Lembrando, essa é uma explicação resumida. Caso você tenha mais interesse, corra atrás aí e vá procurar se aprofundar mais nesse assunto, que é muito legal. Vocês vão ver que tem muita coisa legal para estudar sobre isso, beleza? Então é isso, tá? Para quem ficou até aqui agora no vídeo, eu agradeço muito por tua presença, tá? Imagino que esse vídeo já ficou um pouco mais grande, tá bom? Mas é um vídeo necessário, pois eu vejo que muitas pessoas no canal têm essa dúvida, né? E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? Lembrando, esse é um vídeo introdutório, não é um vídeo onde você vai ver isso aqui e você já pensa, já sei de tudo, não, muito pelo contrário. Isso aqui é para te incentivar a correr mais atrás desse assunto, que muita gente meio que se esquiva e pega a fórmula pronta, mas é algo muito legal caso você queira evoluir mais a sua pintura, beleza? Então é isso, obrigado pela sua presença nesse vídeo, quem puder aí, reforça com like, vai estar apoiando bastante o meu trabalho. Até uma próxima, é nóis e falou!